Bom dia a todos, amigos, onde vocês estiverem, em qualquer parte deste planeta chamado Terra, qual Deus nos concedeu. Que Deus assim nos dê um dia na presença dele, né, com sua paz, sua alegria, sua proteção, seu livramento, para com cada um, aqueles que estiver vendo e ouvindo este vídeo. Que Deus os abençoe desde já, com toda a sorte de bênçãos. Mesmo que você não acredite, lembre-se que existe um Criador, um Deus Todo-Poderoso, e Ele é real. Por isso que Ele é conhecido como o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, quero aqui deixar para a reflexão de todos vocês uma breve mensagem. Olha bem, eu sou o Eduardo, tenho 53 anos, e estou aqui em uma missão e eu quero que vocês compreendam uma coisa. Todo ser humano ele almeja viver com alegria, com intensidade, não é isso? Com significância, né? Ele quer isso para a vida dele. Algo significativo que venha dar prazer, né? Para viver. Mas tudo isso é bom se ter. Mas a Bíblia Sagrada nos diz assim, que nós devemos colocar Deus sempre em primeiro lugar. Para vocês verem, hoje é dia 18 de 3 de 2025, às 2 horas e 29 minutos. Estou aqui gravando esse vídeo. Quem sabe você do outro lado esteja até pensando em dar cabo da sua vida ou destruir a vida de alguém. Pare bem, pense bem. Deus não te fez para isso. Entregue na mão de Deus e tenha certeza de que Ele vai fazer o melhor para a sua vida. Um grande mestre, ele já, quando estava aqui na sua missão, o grande mestre que eu falo é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se você não tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida, eis aí a oportunidade. A Bíblia diz assim, que se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então, fique bem apercebido, porque Deus ele é lindo e maravilhoso em tudo que faz. Tenha certeza de que você não nasceu por um acaso. Você nasceu com um propósito, com a missão dada pelo Criador. Agora, você tem que se predispor a fazer isso, que é a missão que ele tem com você aqui na Terra. Entendeu? Não se preocupe que lutas, desafios, todos nós passamos. Entendeu? Passamos, não ficamos nele, passamos. E é bom quando você tem Deus sempre ao seu lado, sempre te guiando, te orientando, te dando a orientação certa, né? E a Bíblia diz que o temor do Senhor faz com que o homem se desvie do caminho mau. Quando fala homem, está falando no sentido, né, genérico, tanto homem como mulher, entendeu? Então, está falando no sentido do ser humano, né, da pessoa do ser humano. Não tem nada de homem ou mulher, na pessoa do ser humano. Só para deixar bem claro, né? Para não ter assim uma variação de entendimento, entendeu? Uma compreensão distorcida.
É, é isso que eu digo. Se o ser humano ele não se dispor a fazer a vontade de Deus, ele vai pagar um preço caro, porque ele não vai querer renunciar ao seu eu. E o grande mestre Jesus Cristo, ele disse assim, que quem quiser vir após mim, pegue sua cruz de cada dia e siga-me, e negue a si mesmo. Quer dizer que para o homem servir a Deus, ele tem que negar a si mesmo. Quando eu falo homem, estou falando de sentido genérico, homem e mulher, os dois gêneros. Então, é o ser humano, isso aí mesmo, é o ser humano. Quando eu falar assim, eu estou falando no sentido do ser humano. É, Deus nos ama e Ele só quer o bem para nós. E Ele quer que nós estejamos bem atentos a ouvir a voz dele quando falarmos. E muitas das vezes as pessoas falam assim: ah, Deus fala comigo. Deus fala assim, de diversas formas, até mesmo através da sua própria criação, a natureza. Mas só que o homem está tão olhando para o seu eu que ele menospreza as coisas de Deus. Eu te falo uma coisa, não é desmérito você ter uma vida boa, uma vida satisfatória, uma vida abundante, tanto de riqueza espiritual como riqueza material. Falo no sentido também financeiro, é claro. Você ser uma pessoa bem esclarecida, entendeu? Com um entendimento bem elevado, e tudo isso é bom. Mas o essencial, o principal é você ter Deus em primeiro lugar. Porque se você não tiver Deus em primeiro lugar, nada disso vai adiantar. A Bíblia diz o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tá entendendo? Não é que seja pecado você ter dinheiro, não, não estou falando isso aqui. Por favor, não me compreenda mal. Deus ele quer que nós vivemos uma vida satisfatória, autêntica, com alegria, com muito prazer, muita satisfação, porque isso é bom e quer que nós sejamos também canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Porque você tendo uma condição financeira boa, você vai poder ajudar milhares de pessoas, não é isso? Não só os seus familiares, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, as pessoas mais próximas, mas aquelas pessoas também que estão distantes. Sabe por quê? Porque quando você está em uma missão, Deus ele te envia por caminhos que você às vezes fica sem saber o porquê está acontecendo aquilo. Mas para você ter uma compreensão maior e melhor do que eu estou te falando aqui, eu vou te dar um conselho. Se você não tem por costume fazer isso, comece a fazer agora. Comece a ter uma comunhão com Deus, a falar com o Senhor em oração. Assim como você às vezes tem um amigo, uma amiga que você gosta de bater papo, de conversar, de se abrir, falar dos seus projetos, não é isso? Isso não é bom que se fale para qualquer um. É bom que você guarde para você e Deus, porque nós sabemos que às vezes as pessoas colocam a maldade no coração, né? O inimigo, ele às vezes, e na maioria das vezes, ele usa as pessoas para machucar outras pessoas. E aí você está com um propósito, tem um projeto, né? E você fala daquele projeto, as pessoas roubam aquele projeto, porque o inimigo vai usar alguém no corpo e vai frustrar. Então, é bom que você guarde e busque em Deus, entendeu? Comece a seguir e a ter uma comunhão com aquelas pessoas que você vê que verdadeiramente quer o seu bem, que verdadeiramente está caminhando com você com um propósito, entendeu?
de sempre estar ali servindo e que tenha um coração puro, porque senão você às vezes se perde no caminho. Esse é o conselho que eu tenho para te dar da parte de Deus. E na questão, porque se a gente for olhar, tudo se resume a isso. Deus ele tem que estar sempre em primeiro lugar. Se não estiver, pode ter certeza que tudo isso que você planejou, projetou, no final não vai dar certo. Não estou sendo uma pessoa pessimista, não. Eu estou apenas te orientando por intermédio da palavra, porque a palavra de Deus ela diz isso, para a gente colocar os nossos planos nas mãos do Senhor, os nossos projetos. E Ele vai esclarecendo e vai dar confirmação dos tais no dia a dia. Tenha audácia, seja ousada em falar com Deus e dizer, Senhor, se é da tua vontade, que o Senhor abra as portas e faça acontecer. Mas se não é, que o Senhor feche as portas e não permita acontecer. Tenha isso em mente, esse propósito, porque Deus ele gosta disso, entendeu? E aí sua comunhão vai crescer com Deus e você vai ser mais feliz. Não quero com isso dizer que você não vai ter problemas, não vai ter lutas, não. Enquanto vivermos aqui, vamos passar por problemas, vamos passar por lutas, mas vamos ter sempre a orientação divina, né? Da Trindade Santa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para nos estar nos orientando em tudo, entendeu? Em todas as áreas que você imaginar, seja ela espiritual ou material, entendeu? Abrangendo todos os sentidos das nossas vidas. Porque nós, seres humanos, somos compostos de corpo, alma e espírito. E Deus, ele é espírito. Deus, ele é maravilhoso em tudo que faz. Possa ser que você muitas das vezes olhe para você e diga que você é a pior pessoa do mundo. Não, Deus não te vê assim. O inimigo, ele tenta sim nos humilhar, nos deixar para baixo, mas não aceite. Se volte para Deus hoje mesmo, independente do que você tenha feito, independente da sua idade, se volte para Deus, porque com certeza Ele tem a solução para a sua causa, entendeu? O problema que você está passando, a dificuldade, Deus tem a solução. E Ele vai trazer a solução, entendeu? Muitas das vezes você fica pensando que a solução vai vir de um lado, vai vir de alguém, e não vem, vem de uma pessoa totalmente diferente. Às vezes até de um desconhecido, porque Deus ele trabalha assim. É, aproveitando a oportunidade, esse dia que se chama hoje, a madrugada desse dia, né? 18 de março de 2025, faça uma reflexão e procure entregar sua vida para Cristo o mais rápido possível, porque a Bíblia diz que o inimigo ele anda de redor buscando a quem possa tragar. Então, quantas vezes o inimigo não já tentou até ceifar a sua vida e você às vezes não está atento para isso, não está atento. E você sabe disso. Você que já teve uma aliança com o Senhor e hoje se encontra afastado, para você meditar, porque às vezes você está comendo bolotas de porcos, você sendo filha, porque o inimigo tem imposto isso, tem tirado sua visão, sua percepção do que é certo e do que é errado. Às vezes você está trocando as coisas, está dizendo que o doce é salgado e que o salgado é doce.
Isso é investir os valores em todos os sentidos. A Bíblia diz que Deus, ele é justo, justo sim, em todos os seus projetos, em todas as suas obras, ele é justo. Então, com isso, ele está nos ensinando que sejamos também assim, justos no que fazemos. Não é que você vai fazer tudo e não vai errar, não. Não estou falando isso. Todo mundo erra, mas nós não podemos também nos acostumar só em erros. Ah, não, porque a carne é fraca. Sim, mas a Bíblia diz que Deus, ele é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e tudo está através da palavra. Porque quando foi para Deus construir este mundo qual nós estamos aqui vivendo, o planeta chamado Terra, o universo de modo geral, Deus ele fez através da palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. E assim por diante, ele foi construindo as coisas. E quando chegou em nós, o ser humano, ele nos fez, né, com barro. Ele pegou e fez aquele boneco e soprou em sua narina e você já conhece, como está lá no livro do princípio, né, o livro do Gênesis. Então, fica aqui este conselho da parte de Deus. Se volte para o Senhor enquanto é tempo, porque muitas das vezes o ser humano, olha bem como estou colocando a palavra, o ser humano, isso é tanto para você que é mulher como para você que é homem, entendeu? Porque muitas das vezes o ser humano não quer se aceitar da forma como ele é. Se Deus te fez homem, você é homem. Se Deus te fez mulher, você é mulher. Não tem como se você querer que outra coisa venha a ser. Você dentro de você, você sei que você não queira nem aceitar, mas dentro de você, você sabe que isso é verdade. Então, fica o conselho da parte de Deus. Mas Deus ele também nos dá o livre-arbítrio de nós escolhermos. E saiba que se você tomar uma decisão errada, com certeza vai ter sim consequências. Cada ser humano, qualquer um de nós, estamos sujeitos a isso. Se tomarmos uma decisão errada, com certeza vamos ter uma consequência daquela decisão, né? Que tomarmos, o que fizermos. Então, tenha cautela, sempre peça a orientação de Deus e se volte para Deus, entendeu? Porque hoje Ele está te concedendo, agora Ele está te concedendo a oportunidade de você escolher. Deus ele é tão lindo que Ele diz assim, ó, eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Mas Ele diz assim, escolhe, pois, a bênção para que seja bem-sucedido. Tá vendo? Como Ele é maravilhoso. Deus é lindo em tudo que Ele faz. Deus é muito maravilhoso. Não importa você que esteja pensando que não há mais solução para a sua causa, porque você já cometeu vários erros, várias coisas que aos olhos humanos parece que se as pessoas ouvirem, ela vai dizer não, para ele não há mais solução. Mas Deus, ele pensa diferente de nós. Nós, seres humanos, somos limitados, mas Deus, ele é ilimitado. E o amor dele é muito grande. E a misericórdia dele também é grande. Então, se hoje, agora, neste momento, você está ouvindo este vídeo, é porque Deus te concedeu esta oportunidade, está te concedendo esta oportunidade, é porque Ele te ama. E se você se entregar para Cristo, se você se voltar para Cristo, você sabe. Se você já teve uma aliança com Cristo, você vai voltar para o Senhor, porque você é filho, você é filha. E você que ainda não tomou essa decisão, você pode tomar essa decisão hoje também. Se você nunca tomou essa decisão de servir ao Senhor,
pode ter certeza que Deus até aqui ele tem te ajudado, tem te livrado, e você próprio é testemunha disso, do que eu estou te falando é verdade. Então, se atente para isso, se atente porque o amor de Deus é grande, mas a fúria do inimigo também é grande. E como eu te disse, né, é, alguns minutos atrás, falando que o inimigo ele anda de redor, procurando a quem possa tragar, entendeu? Então, nós podemos ver através dos noticiários, através da mídia, de forma geral, os acontecimentos, tudo isso aí é, nos dizendo que a volta do Senhor está próxima. Sei que muitas pessoas não acreditam, mas se você é uma dessas, passe a acreditar. Comece a ler a Bíblia e diga: Senhor, me mostra, isso é verdade. E Ele vai te dar um sinal, além do que Ele já tem te dado. Vai ser mais um sinal, né? Porque, como eu te falo, Deus ele é poderoso, maravilhoso. Deus ele é tudo. Pense positivo. Deus ele tem solução sim para cada causa, para cada problema que você estiver enfrentando, o que alguém esteja enfrentando. Ele é a solução. Deus, ele tem a solução. Mas é porque às vezes nós seres humanos agimos dessa forma, pensando que nós sabemos escolher o que é melhor para nós e que Deus não sabe. Em outras palavras, é isso, quando nós damos um não para Deus, entendeu? Nós estamos dizendo para Deus que nós sabemos o que é melhor para nós e Deus não. Agora imagine Deus, o Criador do universo, o poderoso, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, não é isso? Que está presente em todos os lugares. Você aí que está me vendo agora, aí do outro lado do país, em outro estado, né? Do outro lado do planeta, vou dizer assim, né? Japão, China, Estados Unidos, Nova Zelândia, Califórnia, Texas, Nova York, né? Então, eu acredito sim, que Deus ele fala e fala de diversas formas, porque eu sou prova disso. Já tive algumas experiências com o Senhor e eu sou grato a Ele porque Ele me resgatou e me deu uma nova vida, me deu uma nova chance. E aqui estou eu para dizer para você que existe solução para o seu problema que você está passando, não é? Entrega para Deus e você vai ver que Ele vai te dar vitória. E Ele vai abençoar você e através de você Ele vai abençoar toda a sua família, toda a sua parentela. Basta tão somente você acreditar, porque a palavra de Deus diz assim, que tudo é possível ao que crê. Se você crê, entendeu? E se você não crê, faça crer. Faça a prova de Deus. Tá certo? Eu espero que Deus abençoe a cada um de vocês em todos os sentidos, em todas as áreas, tanto na área material como na área espiritual, suprindo a necessidade de cada um de vocês, como diz lá no livro de Filipenses, né? Que o Senhor ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, acredite, dias difíceis e problemas todo mundo passa,
Mas existe uma diferença de você passar sozinho e você passar com orientação e com a proteção de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus ele prova os que amam, entendeu? E é muito bom mesmo a pessoa servir a Deus, entendeu? Cada dia a gente vai aprendendo mais um pouquinho, né? Ninguém sabe de tudo. Tem pessoas que se acham assim, né? Mas longe de mim. Eu estou aqui para aprender e aprender cada dia mais um pouquinho. E não, não pense que não há jeito, não há solução para o problema que você está enfrentando, que você se encontra. Simplesmente entregue na mão de Deus, faça a prova de Deus e Ele vai te dar vitória. E quando Ele te dá vitória, agradeça. É simples assim. Deus ele não é complicado. Muitas das vezes nós, seres humanos, é que complicamos, não é? Deus ele é lindo, 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 lindo. Agora mesmo você pode dar uma olhadinha, olhar para os céus, se você tiver condição de fazer isso, a depender do local onde você mora, e você vê contemplar as estrelas, né? O mar, imagine quando você vê essa imensidão do mar, né? As águas batendo nas pedras, já dá para você ter uma dimensão de quem é Deus, não é isso? Quando você está em uma aeronave sobrevoando, ultrapassando as nuvens, e você fica olhando, né? A tamanha grandeza, né? A imensidão dos céus. Você olha para a terra miudinha, não é isso? Então, faça uma comparação de Deus. Imagine, a Bíblia diz que Deus ele senta no globo terrestre. Hum? Aí é só fazer uma alusão da grandeza dele. Deus é grande e é poderoso para fazer muito mais do que eu e você pensamos e imaginamos. Então, o conselho que eu te dou é se entregue para Jesus hoje, quanto é tempo. Porque hoje Ele está te concedendo a oportunidade. Hoje, agora, neste momento, nessa hora que é 2 horas e 54 minutos. Esse novo dia, né? Que Deus nos concede. Deus assim abençoe a cada um de vocês, onde vocês estiverem, com todas as sortes de bênçãos. Que o Senhor agora vá quebrando todas e quaisquer aliança que foi feita com o reino das trevas, que seja agora quebrada, anulada, em nome de Jesus. Que todos os espíritos maus sejam agora repreendidos pelo poder do nome de Jesus Cristo e lançado no abismo sem direito a retorno, em nome de Jesus. Que Deus vai desfazendo agora toda a obra das trevas, tudo aquilo que o inimigo plantou, que o inimigo fez para prejudicar estas vidas, meu Pai. Que o Senhor, nesta hora, vai desfazendo toda a obra, Senhor, de bruxaria, de macumbaria, toda a obra das trevas, Senhor, seja agora desfeita pelo poder e autoridade, que é no nome de Jesus eu te peço. Contempla agora, Senhor, estas vidas, aonde elas estiverem. Seja, meu Pai, em qualquer parte, Senhor, deste planeta chamado Terra, que o Senhor visite agora, meu Pai. E que as tuas bênçãos, Senhor, seja sobre as vidas de cada um deles, sobre a vida dos seus familiares também. Deus, que tu venhas salvar e que eles venham testificar, Senhor, do milagre da salvação, para a glória e para o louvor do teu nome, Pai, que eu te peço. E já te agradeço na certeza da vitória. Entra com a tua providência em todas estas causas, sejam elas materiais ou espirituais. E dá a eles, Senhor, o gozo, a alegria de te servir. Cada um deles dá a alegria e o gozo de te servir, deles louvarem e engrandecerem teu santo nome. Pai, eu te peço em nome de Jesus e já te agradeço, na certeza da vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês. E foi um prazer conhecê-los através do vídeo, mas Deus sabe de tudo.
Obrigado, viu, por ter me ouvido. Eu sei que Deus ele tem um propósito nisso. Sei mesmo. Deus abençoe. Tchau, tchau. E um dia de vitória para todos vocês, viu?